Oi, gente! Mais um Pop Verso no ar. E ó, spoiler do que vai ter no programa de hoje. A gente vai falar sobre mudanças climáticas, assunto importante, conversa séria. Além disso, a gente também vai para San Diego, porque vai começar a Comic Con por lá. E mais, sabia que daqui a pouquinho você vai poder assistir a mais um filme do Homem-Aranha nos cinemas? Não entendeu? A gente te explica. Roda a vinheta. Olha, eu começo o programa de hoje contando uma coisa de bastidor aqui pra vocês. É tanta coisa que eu preciso ter na minha cabeça pra apresentar o programa aqui que às vezes eu me perco. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer isso aqui e o telão vai mostrar pra vocês todos os assuntos que eu preciso lembrar de falar neste momento, começando o Pop Verso. Principalmente a Comic Con de San Diego, na Califórnia, nos Estados Unidos, que começa amanhã. A gente está falando de um evento gigantesco de cultura pop, de entretenimento. Nesses eventos, geralmente, rola um monte de notícia de lançamento, de filme, de série, coisas muito legais. E a gente tem um convidado muito especial que está a caminho de San Diego, está chegando lá e vai explicar para a gente um pouquinho melhor o tamanho disso tudo. Thiago Romariz, onde está o Thiago? Para onde eu vou? Vou para cá. Vou sentar aqui para conversar com o Thiago. Thiago, que prazer ter você aqui. Obrigada, viu? Você que tá aí num lugar belíssimo, sambando na nossa cara, entendeu? Então conta pra gente, qual é a expectativa pra Comic Con? Você tá todo sorridente aí, imagino que você esteja super animado para chegar lá. Olá todo mundo que está assistindo aí a gente. Sim, cara, Comic Con de San Diego, para quem não conhece, é um dos maiores eventos de cultura pop que acontece, já tem mais de 30 anos aí de história. E depois de 2, quase 3 anos sem acontecer presencialmente, finalmente vai voltar a acontecer lá no Centro de Convenções de San Diego e a gente vai estar lá. Eu tô indo para o aeroporto daqui a 1 horinha para pegar o avião e chegar lá e curtir o primeiro dia para trazer várias notícias, entre elas o anúncio da nova fase da Marvel nos cinemas e muito provavelmente no streaming também, assim como da DC, e obviamente a novidade sobre o mundo de fantasia que vai chegar na Comic Con, que é a nova série do Senhor dos Anéis, que vai ter em setembro, e também a nova série de Game of Thrones, chamada de A Casa do Dragão, que vai estrear agora em agosto já. Nossa, minha cabeça tá explodindo aqui, porque é tanta novidade, tanta coisa legal. Só pra galera entender, Thiago, porque é isso, né? A gente tá falando de um evento muito grande. A expectativa é que nesse evento tenha mais de 130 mil pessoas, ou seja, é muita gente circulando, é muita gente interessada nesse mercado. A gente tá falando de mercado, então movimenta muita grana esses anúncios, esses lançamentos. Então, só pra gente situar, de repente, pra quem tá assistindo e não conhece a Comic Con, não entende a importância disso, olha e fala, ok, mas o que tem a ver aqui com o Brasil? Por que eu tenho que saber tudo isso? Principalmente quando a gente fala de Marvel, a gente tá falando de uma das maiores franquias do cinema, né? Então, tudo isso movimenta muita grana. Exatamente. E eu acho que uma comparação que se faz há bastante tempo em relação à Comic Con, para a gente ter uma ideia para o público brasileiro em relação à movimentação que isso faz na economia da cidade, do país, a Comic Con, né, de San Diego especificamente, é como se fosse um grande carnaval fora de época. Então você imagina o carnaval acontecendo e com toda a economia, toda a parte de comércio, turismo e tudo acontecendo, a galera dos Estados Unidos, do Canadá, como eu estou aqui saindo para o Canadá, e muita gente vem de outros países também para ver o que vai acontecer dentro da Comic Con. E eu tenho certeza que vai ser muito especial dessa vez, por a gente ter passado por esse tempo, né, de reclusão por causa da Covid, toda a quarentena que a gente teve que fazer, e voltando isso não só pelo público estando empolgado para voltar, mas também as empresas e os estúdios querendo mostrar esses novos lançamentos que vão vir tanto para streaming quanto para cinema pelos próximos 2 anos, pelo menos. Essa é a nossa expectativa do que vai ser apresentado lá. Realmente, é muito importante mesmo para as empresas. Então, é um momento ali que as empresas usam para se conectar com o público mesmo. Então, às vezes aparece um ator de surpresa, então existe uma expectativa nesse caso. O Thiago já falou, né, sobre essa nova fase da Marvel. Será que o Ryan Reynolds aparece? Boa pergunta, Mari. Eu acho que ele vai aparecer porque ele é o Deadpool, como todo mundo sabe. E o Deadpool 3 é um dos projetos que está dentro do calendário da Marvel para acontecer pelos próximos 2 anos. Não existe nada confirmado, como todos os anos, de quais são os atores e quais os filmes que vão estar por lá.
mas eu acho que a grande expectativa é não só que o Ryan Reynolds apareça, mas também que os astros dos próximos filmes da Marvel, como a Brie Larson, como os Guardiões da Galáxia e também como o elenco de Pantera Negra, que deve aparecer, né? E Pantera Negra que estreia agora em outubro desse ano. Tô muito ansiosa. O Thiago vai trazer todas as novidades aqui pra gente, vai contar o que tá acontecendo por lá. E assim, quando um artista desse tamanho, como o Ryan Reynolds, aparece, a comoção é tão grande, gente, porque de fato o público é muito apaixonado. Mas se de repente, Thiago, você encontrar o Ryan Reynolds na fila do banheiro, porque eu sei que tem muita fila também, né? Quando você vai na Comic Con em San Diego ou qualquer Comic Con tem fila. De repente, se você conseguir produzir uma entrevista aqui pro Pop Verso, a gente agradece. Já aproveita o timing ali, tá bom? Posso garantir para vocês que vai... Não sei se eu vou conseguir encontrar o Ryan Reynolds no banheiro, entendeu? Mas a gente vai trazer muito conteúdo especial, vai trazer bastante... Em primeiras impressões, né, tem muita coisa que é interessante da Comic Con de San Diego, acho que a gente vai poder trazer isso em primeira mão aqui no Pop Verso, é que muito conteúdo que é mostrado lá, muitas das entrevistas que a gente tem a oportunidade de fazer, são exclusivas de lá. Né? Então, só você assistindo aqui o Pop Verso, você vai conseguir ter essas primeiras impressões. Prometo que vou tentar encontrar o Ryan Reynolds. Não sei se no banheiro, mas eu vou tentar encontrar com ele lá na feira. Em qualquer lugar. O importante é encontrar o Ryan Reynolds e mandar um beijo nosso aqui, né? Um beijo especial pra ele. Thiago, obrigada, viu? A gente se vê amanhã, então, com muito mais sobre a Comic Con. E boa viagem. Eu sei que você tem que correr aí, então a gente se fala. Sim, valeu. Tô correndo pro aeroporto. Valeu. Vamos falar de Twitter, porque é aquele espaço que a galera gosta de falar sobre o que está acontecendo, sobre tendências e tal. E tem muita gente falando sobre games. O Twitter marcou mais de 1,5 bilhão de tweets sobre games no primeiro semestre de 2022. Um recorde para o período, segundo o próprio Twitter. O Japão foi o país que mais falou sobre o assunto. E aí depois vem Estados Unidos, Coreia do Sul. O Brasil está em 6º lugar nessa lista. E o jogo mais comentado no mundo inteiro foi o Genshin Impact. A galera realmente gosta, é um game de graça, ali, de ação e fantasia, desenvolvido por uma empresa chinesa. Em segundo lugar, tá o Wordle, que é aquele game que irrita muito, porque você tem que descobrir qual é a palavra aí na tela. Pois é, já me deu até gatilho lembrar desse jogo. Ainda falando de videogame, deixa eu te fazer uma pergunta. Tem um jogo, de um lado uma pessoa jogando, do outro um computador. Em quem você aposta pra ganhar? Tudo bem, vai, não é uma grande pergunta, porque eu aposto que muita gente vai apostar de fato no computador. E aí tem uma pesquisa que a Sony fez com inteligência artificial e de fato a inteligência artificial foi vencedora nessa disputa aí com os humanos. O que eles fizeram? Eles usaram um software que é o mais atualizado, digamos assim, dos sistemas de inteligência artificial e esse software competiu contra alguns dos melhores jogadores de videogame do mundo, então não sou eu jogando. São os caras que são bons mesmo. E aí eles fizeram esses testes jogando o Gran Turismo, que é um jogo de corrida, esse aí na tela. Naquele formato, um contra o outro. E aí, a inteligência artificial, o software foi mais rápido e venceu os jogadores humanos. Mas, quando a tecnologia foi testada contra mais de um jogador ao mesmo tempo, aí, software, eu sinto muito, mas aí você perdeu. Por quê? Velocidade só não é o suficiente nesse caso. Precisa de uma certa etiqueta, digamos assim, que é a habilidade de equilibrar agressividade com gentileza, o famoso fair play. E é interessante porque a gente está falando de um comportamento que, segundo o diretor do setor de inteligência artificial da Sony na América, os humanos têm no dia a dia e é exatamente o que os robôs precisam aprender para interagir com a gente. Fica a dica se você é um robô e está assistindo ao Pop Verso. Hora de analisar as notícias aqui no Pop Verso. Eu adoro esse momento, porque é de fato quando a gente para e fala, ok, aconteceu isso, mas o que muda na minha vida? Então, a notícia que a gente vai analisar hoje é o balanço da Netflix. A Netflix perdeu quase 1 milhão de assinantes no segundo trimestre de 2022. Aí você fala, ok, muita gente, de fato, é uma perda gigantesca, mas uma perda menor do que a empresa estava esperando. Eles estavam esperando perder 2 milhões de assinantes. E aí, só contextualizando aqui, o que pode, de repente, ter influenciado essa perda menor? A 4ª temporada de Stranger Things, que foi lançada justamente nesse período, a gente está falando de 27 de maio, então isso pode ter estimulado as inscrições ali no segundo trimestre. E aí você pergunta, ok, um balanço da Netflix, mas por que
isso é importante, porque a gente está falando de mercado. Então, a Netflix, no primeiro trimestre, já tinha apresentado uma queda no número de assinantes, uma coisa que nunca tinha acontecido. E aí, depois disso, as ações da empresa caíram cerca de 70%. Eles perderam bilhões de dólares em valor de mercado. Nos últimos meses, também rolou demissão em massa, séries canceladas, redução de custos em projetos que já estavam rolando. Ou seja, a gente está falando de um mercado de streaming saturado. Os investidores podem desistir, de repente, da Netflix, procurar lucro em outros setores. O fato é que movimenta o mercado. Agora, o que vem depois, olhando para o futuro? Já tem algumas notícias rolando que a Netflix pode colocar propaganda dentro da plataforma. Para conquistar mais consumidores e reverter essa queda no número de assinantes, eles podem anunciar um novo pacote mais barato de streaming. Só que, por ser mais barato, ele vai ter anúncios. Isso deve rolar no começo de 2023, mas o preço desse novo pacote ainda não foi divulgado. Mas não é um movimento exclusivo da Netflix. A Disney tem acordos bilionários de publicidade, mas a empresa anunciou também que o Disney Plus vai lançar no fim do ano um pacote de assinatura mais barato, mas com propaganda. No caso da Netflix, tem outras medidas também que vão ser adotadas justamente com o objetivo de recuperar esse número de assinantes. Por exemplo, cobrar uma taxa para quem conectar a conta em mais de uma casa. Então, a gente também tem que pensar em rever aqui o nosso bolso, porque pode mudar muito o orçamento do mês para você que tem aí plataforma de streaming e assina várias. Então, vamos acompanhar os desdobramentos disso. Hora de conversa séria e importante aqui no Pop Verso. Você que assiste ao programa sabe que a gente está sempre de olho nas notícias para pensar em como trazer as discussões para cá. E recentemente a gente está acompanhando notícias de calor extremo. Na Europa, mais de 20 países já emitiram alerta por causa disso. O governo britânico, inclusive, também já emitiu um alerta por causa de um recorde histórico na temperatura. A gente está falando de mais de 40 graus, casos de incêndios florestais, voos que foram suspensos, enfim, a gente quer entender um pouquinho melhor sobre esse cenário. Então a gente está aqui presencialmente com o Vinícius Rodrigues Vieira, que é professor de Relações Internacionais da FAAP e FGV, e também online com o Jonathan Lima, coordenador executivo do Instituto Perifa Sustentável, justamente para a gente entender os dois pontos de vista desse cenário. Então eu queria começar, Vinícius, com você, para a gente entender em um tweet como a gente explicaria o que está acontecendo desse ponto de vista. A gente sabe que a Europa também está vivendo uma crise energética, né? Isso é consequência do aquecimento global. E de onde vem o aquecimento global? Do uso excessivo de combustíveis fósseis. E a Europa tem na sua matriz energética 80% de combustíveis como petróleo, gás e carvão, que agora a Europa está tentando reduzir essas importações da Rússia por conta da guerra da Ucrânia. Então tem um cenário que obviamente influencia em tudo isso, né? O conflito entre Rússia e Ucrânia. Agora, Jonathan, eu passo para o seu tweet, para você tentar ali explicar em um tweet do ponto de vista do meio ambiente. O que está acontecendo? Em um tweet, o que eu digo é basicamente que o modelo de desenvolvimento que a gente tem adotado desde a Revolução Industrial está cobrando seu preço. Então, essa crise, esses movimentos de crise na Europa, climáticos, não estão isolados. Cada região do planeta vai começar a enfrentar cada vez mais esse tipo de evento, cada uma com a sua especificidade, mas é uma crise de proporções globais. A gente não pode entender esses fatos e esses acontecimentos de forma isolada. A gente está falando de eventos extremos, né? E aí, agora a gente pode desenvolver um pouquinho mais isso. Quando a gente vê essas notícias, Vinícius, a gente fica pensando muito também aqui no Brasil. Então, como que está acontecendo lá, nesse sentido dessa crise energética? Pode afetar a gente aqui no Brasil? Pode ter alguma relação em algum momento? Tem uma relação completa. O mundo não tem fronteiras quando o assunto é poluição. A poluição, ela move de um continente para o outro. Parte dos problemas ambientais que nós enfrentamos, por exemplo, no Brasil, não decorrem apenas das nossas queimadas, da nossa própria poluição, das grandes cidades, destruição da Amazônia, mas também daquilo que se passa na Europa e em outros locais do mundo, sobretudo na Ásia, que nos últimos 30 anos foi o local do mundo onde mais aumentou as emissões, porque passou a produzir mais bens industriais. E é muito curioso a gente falar sobre isso, porque muitas vezes, né, Jonathan, a gente acompanha essas notícias e a gente aqui pensa, tá muito distante da minha realidade, eu não preciso, enfim, fazer nada, eu posso continuar aqui, porque o Brasil é outra realidade e tal, mas
também dá pra gente falar dessa relação com o Brasil do ponto de vista do meio ambiente, né? Até porque quando a gente fala de aquecimento global, de coisas um pouco mais macro nesse sentido, muitas vezes as pessoas falam, ok, isso é um problema para depois. Mas não, a gente também tem papel, né, nisso, a gente também tem função, né, nesse cenário. Com certeza, Mari. Se a gente observar o que aconteceu em Petrópolis, já aconteceu em Recife, esse ano já são exemplos já do que os efeitos da crise climática já se avizinhando da gente. Eu gosto de falar que a crise climática ela não está mais à nossa porta, tá? Ela está na nossa sala de estar. E o impacto dessa crise ela vai ser, como eu disse anteriormente, regionalizado, cada região com eventos extremos dentro das suas características, mas que essa solução, principalmente, olhando do ponto de vista climático, precisa ser global. E como o professor disse, a gente não tem fronteiras e a gente precisa agir como sociedade, governo e a sociedade civil e privada para que a gente consiga declarar uma emergência climática e propor soluções cada vez mais conjuntas e assertivas para um problema que não é do amanhã, ele é do hoje. Então a gente não está falando mais das próximas gerações, a gente está falando da nossa geração, é o nosso futuro que está em jogo hoje em dia. Eu queria encerrar, Vinícius, falando um pouquinho sobre energia limpa. Então, se a gente levar a discussão para os países desenvolvidos, existe uma dificuldade para ter acesso a esse tipo de energia? Em que momento a gente está? Nós tínhamos, antes da guerra da Rússia contra a Ucrânia, uma série de planos ali na Europa para fazer a transição para uma economia verde, para reduzir o uso de combustíveis fósseis. Só que agora nós temos um problema. A energia como um todo o custo de vida está muito alto. Então, fazer a transição energética agora aumentou o preço. Só que a gente não fizermos isso agora, o que vai acontecer? Nós teremos a conta sendo cobrada. Ou a gente paga essa conta agora, ou pagaremos no futuro, inclusive com as nossas próprias vidas. É o assunto urgente, importante de agora, e é muito importante vocês trazerem justamente esses alertas com esses dois olhares diferentes, mas os dois igualmente importantes. Então eu queria agradecer, Vinícius, agradecer, Jonathan. E é isso, se você que está aí assistindo ficou com dúvidas, quer acompanhar um pouquinho mais sobre o noticiário, é só ficar ligado no site da CNN e na nossa programação também, que a gente está de olho nessas notícias. Eu prometi no começo do programa que eu ia explicar essa história de mais um filme do Homem-Aranha. Pois é, quem não lembra de Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa? Fenômeno de filme, uma das maiores bilheterias da Marvel, quase 2 bilhões de dólares no mundo todo. Agora esse filme ganha uma versão estendida, ou seja, novas cenas, uma duração maior. Mas antes eu só queria problematizar, por quê? A nossa produção montou esse telão aqui com 3 versões do Homem-Aranha. Será que isso configura spoiler? #polêmica. A questão é que é um filme sensacional, dia 7 de setembro nos cinemas, então chega essa versão estendida. A gente está muito ansioso para descobrir qual vai ser essa nova versão. Lembrando que a gente está falando de um dos maiores longas da Marvel, só fica atrás de Vingadores Guerra Infinita e Vingadores Ultimato em bilheteria. É também a 6ª maior bilheteria do cinema de todos os tempos. Agora, já que a gente está falando de filme aqui, sabia que agora existe um filme do Popverso? Pois é, a gente falou no começo da semana, né, que a gente foi lá na CCXP Awards, que é uma premiação de cultura pop e entretenimento, a primeira premiação aqui no Brasil. E aí, a gente perguntou pra galera no tapete vermelho alguns elementos, digamos assim, pra montar um filme do Popverso. E o resultado, você vai conferir agora, olha só. CCXP Awards. Quem tá aqui é porque acompanha a cultura pop, né? Filme, música, podcast. Imagina a quantidade de referência que essas pessoas têm. A gente tentou construir um filme usando as ideias de cada pessoa que pisou aqui. Vamos ver o resultado dessa ideia. Se esse curta fosse um gênero de filme, seria comédia, seria drama? Tá, pode ser comédia, né? Pra variar, né? Mas pode ser uma comédia com drama, porque eu gosto de um drama. Acho que precisa ter um amor, né? Eu também acho, tem que ter um amor. E é um filme assim, preto e branco, ou é um Colorido, cheio de sangue, que nem Quentin Tarantino. Importante. Aconteceria numa cidade do interior e do interior de um estado do Nordeste. Eu escalaria Sônia Braga, Elisa Lucinda. Amo Elisa Lucinda. E eu.
Esse filme seria de época, ele seria futurista? Pra causar, eu acho que ele seria futurista. Porque você pega o interior pra contar uma história do futuro dele, eu acho que pode ser interessante. Mano do céu. Uma vilã. Como eu vou estar nesse elenco? Eu ainda quero muito trabalhar com a Adriana Esteves. Vilã Adriana Esteves é muito previsível, não. A vilã tem que ser a Pequena Lô. Deixei um spoiler, hein? Eu acho que o clímax desse filme, a Elisa Lucinda descobre que a Lineker é sua irmã gêmea. A vilã, na verdade, é a irmã da mocinha. Uau! Que trilha sonora esse filme tem que ter? Eu já tenho sugestões pra trilha sonora, inclusive. Coruja, tenho ouvido muito ele. Brasil Futurista, olha só o nome do disco. Meu parceiro Rapadura, que é um grande representante do rap cearense, inclusive tem uma música comigo chamada Interior. A cena final ideal, assim, dele. Todo mundo comemorando que a gente conseguiu salvar o planeta. Caraca, meu. Eu vou puxar a sardinha pro meu lado, podia acabar num grande número musical. A sua missão é dar um nome pra esse filme. Que bom. Era uma vez no sertão. Caramba. Era uma vez lá, lá, lá no sertão. É isso! É isso. Pronto, Era uma temos vez o nome. lá, lá, lá no sertão. Drama, romance, sangue. Com a contribuição de todo mundo que passou por aqui, a gente te apresenta Lá 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 no Nordeste. Lá, lá, lá no sertão. Olha, eu tô impressionada. Só queria dizer que a referência Tarantino aqui, que a Jessica Ellen falou, foi a referência pro nome, tá? De Era Uma Vez em Hollywood. Aí a gente colocou Era Uma Vez no Sertão e o Lá Lá Lá, porque disseram que tinha musical também. Então é isso, gente. Era Uma Vez, Lá 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 no Sertão. Clássico pop verso. E é isso, quero ver se a gente, ano que vem, vai estar entre os indicados pra premiação. Eu voto na gente. E vocês? Também, vai. A gente se vê amanhã, gente. Beijo, tchau.